Quando a madrugada ainda cobre a terra, quando o silêncio parece inofensivo, quando a maioria ainda dorme sem perceber o que realmente acontece ao redor. Existem batalhas invisíveis sendo travadas sobre famílias, pensamentos, decisões e destinos. Há pessoas que acordam cansadas, mesmo depois de dormir. Pessoas que carregam um peso que não conseguem explicar. Medos que surgem sem aviso, pensamentos que sufocam, angústias que ninguém vê. Vontades que lutam contra a própria consciência. Porque existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro do coração humano. Uma guerra que muitos ignoram, mas sentem todos os dias. Existem forças empurrando o ser humano para longe da paz. Paz que excede todo entendimento. Empurram para longe da pureza, para longe da presença de Deus. E enquanto o mundo tenta explicar tudo pela razão humana, a realidade continua diante dos olhos de todos. Existem influências espirituais. Destroem casamentos, confundem mentes, alimentam vícios, produzem divisões e esfriam a fé. E roubam a esperança. Aprisionam pessoas em ciclos que parecem impossíveis de quebrar. Mas a palavra de Deus revela que a luta não é contra a carne e o sangue. É contra os principados, é contra as potestades, é contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso que tantas pessoas sentem um vazio, mesmo cercadas de tudo. É por isso que muitos vivem inquietos. É por isso que muitos vivem apenas sorrindo por fora. E é por isso que há noites em que o corpo deita, mas a mente continua em guerra. O Senhor conhece cada pensamento antes mesmo que ele seja formado. Conhece o deitar e o levantar. Conhece lágrimas escondidas. Conhece batalhas que ninguém vê. Para onde alguém fugiria da presença do Altíssimo? Para onde alguém tentaria se esconder da sua face? E é exatamente nesse cenário que nasce o Bela Manhã, oração e salmos. Um lugar de oração, um lugar de fortalecimento, de busca sincera pela presença de Deus logo nas primeiras horas do dia, antes das notícias, antes das preocupações, antes da pressão do mundo tentar dominar a sua mente. Muito prazer, eu sou o evangelista Fábio Santos, o fundador do canal Bela Manhã, Oração e Salmos. Eu compreendo através de profundas experiências que eu já tive com Deus que existem de fato livramentos que ninguém vê. Orações que impedem tragédias, decisões que são mudadas pela intervenção divina e caminhos que só permanecem em pé porque a mão do Senhor ali sustentou. Acidentes que estavam prestes a acontecer, mas nunca aconteceram porque alguém orou. Palavras destrutivas que nunca saíram de lábios, porque Deus trouxe domínio através da oração. Portas erradas que nunca se abriram, porque o Espírito Santo, através da oração, trouxe discernimento. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo não vive entregue ao medo. Deus é refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia. O Senhor é pastor, o Senhor não permite que nada falte. O Senhor é luz, é salvação. Vamos temer o quê? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E em paz o servo se deita e tem um excelente sono. Porque somente o Senhor consegue fazer ele repousar com segurança. Oração aqui não é ritual vazio, não é emoção passageira. Não é simplesmente clicar e assistir um vídeo. É uma decisão, é um posicionamento espiritual. É colocar Deus no centro da vida antes que o caos tente ocupar esse lugar. Porque quem começa o dia buscando a Deus e o seu reino, a sua justiça, descobre que o Senhor cuida de todo o restante. A oração muda ambientes, muda decisões, muda atmosferas dentro de casa. Fortalece a mente, purifica intenções, protege famílias e conduz o coração para mais perto da verdade. Quando tudo pedires em oração, tenha certeza, você vai receber. Se você permanecer no Senhor e as palavras dele permanecerem em você, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. Mas Deus não procura apenas palavras repetidas. Procura entrega verdadeira, corações sinceros, vidas rendidas diante dele. Por isso esta oração também é um chamado ao arrependimento. Se você confessar os seus pecados diante de Deus, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar você e purificar você de toda injustiça, de todo pecado. Os demônios fogem. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você conhece a verdade e a verdade te liberta. O Espírito Santo te guia em toda a verdade.
fortalece os fracos, sustenta os cansados, renova os abatidos. Deus cria em você um novo coração, um coração puro. Deus renova em você um espírito inabalável. Porque o ser humano faz planos, mas a resposta certa só vem do Senhor. Você precisa consagrar ao Senhor tudo o que você fizer, e os teus caminhos serão estabelecidos. Nesse canal, cada oração é preparada com responsabilidade diante de Deus. Ele nos enxerga e sabe o que estamos fazendo, qual é a intenção do nosso coração. Cada mensagem é construída para fortalecer a sua fé que acessa esse canal. É para trazer você ao discernimento, à clareza, à espiritualidade viva. É para encorajar famílias e lembrar diariamente que ninguém precisa enfrentar sozinho as batalhas dessa vida. Há pessoas entrando aqui carregando medo, outras esgotadas emocionalmente. Algumas já perderam até a esperança, mas aqui é um lugar de refúgio. Aqui você encontra e entra na presença e na habitação do Altíssimo, e Ele te acolhe com os seus braços. Há pessoas que estão lutando em silêncio contra pensamentos destrutivos, pensamentos de ansiedade, pensamentos de culpa, dores profundas. E embora a oração jamais substitua o cuidado necessário com a saúde e o apoio correto nos momentos difíceis, existe uma paz, isso sim, sobrenatural, que somente Deus pode derramar sobre os corações e sobre as mentes dos seres humanos. Existe uma força que o mundo não consegue explicar. A força de uma vida rendida ao Altíssimo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso, esse canal é um chamado diário à vigilância, à fé, à consagração, à perseverança e à comunhão com Deus logo ao amanhecer. Aqui você encontra orações para todos os dias, dias bons, dias difíceis, para manhãs de luta, para noites silenciosas, para momentos de medo, para tempos de depressão, para tempos de decisão. E aqueles instantes em que tudo parece pesado demais, acima de tudo, você encontrará a direção para permanecer firme quando o mundo estiver em confusão. Existem guerras que começam de forma invisível, antes de aparecerem na vida. E existem vitórias que também já começam no invisível, antes de você mesmo percebê-las. Quando alguém decide dobrar os joelhos antes do amanhecer, então permaneça, ore, busque, habite no esconderijo do Altíssimo e descubra o que acontece quando uma vida inteira é colocada diariamente diante da presença de Deus. Bem-vindo a esse canal, bem-vindo ao Bela Manhã, Oração e Salmos, o encontro diário com Deus antes que o mundo desperte. Aqui são orações poderosas que você e eu fazemos, e são orações poderosas que Deus nos responde. Inscreva-se.